Responsáveis pelo controle e registro dos animais, os inspetores técnicos da BCCMM são um importante ponto de apoio para os criadores. Esses profissionais formados em veterinária, zootecnia ou agronomia ajudam a direcionar os cruzamentos, orientam o manejo dos animais e participam das definições relativas à infraestrutura do criatório. Imagine que depois de uma vida inteira de trabalho, você consiga comprar o carro dos sonhos, mas não sabe dirigir. Ou aquela casa que você sempre quis, mas não sabe como mobiliá-la de forma adequada. É mais ou menos assim também na raça manga larga marchador. Um inspetor técnico tem a função do controle e do registro dos animais, mas não apenas isso. Murilo, tem uma outra analogia que você usa, né? Estou aqui com o Murilo Torres, que é o inspetor técnico da BCCMM. Você usa uma outra analogia que cabe bem para esse caso. Eu acho que você começou com duas analogias interessantes. Eu tenho uma que acho que ainda talvez seja mais adaptada do que essa. Quando você compra um instrumento caro, um aparelho eletrodoméstico, a primeira coisa que você vai fazer antes de ligar esse aparelho na tomada, né? No caso do cavalo, antes de você partir para investir dinheiro, para se dedicar, a primeira coisa que você faz nesse aparelho que você comprou é ler o manual, para ligar certinho, para poder fazer tudo correto dentro do manual, por se tratar de um patrimônio caro. No cavalo é o momento onde o cara tem um patrimônio caro e não lê o manual, né? Então eu conheço muito poucas pessoas que já leram o padrão racial daquela raça que estão criando. Principalmente para começar, né? E o que ainda é mais difícil não é quando raramente o cara lê o padrão racial, ele está muito novinho, ele está muito iniciante, ele ainda tem que saber interpretar o que ele está lendo. E aí está a maior dificuldade. Falam para a gente um pouquinho o papel do inspetor, porque a gente tinha até então a visão do técnico apenas ali para fazer o controle e o registro dos animais, sendo essa porta de entrada para o criador na associação, mas o trabalho vai muito além, né? E qual que é a importância desse trabalho? A função do técnico é instruir, é acompanhar o criador em todos os momentos e principalmente ajudar com que esse cara comece da forma certa, por coisas básicas. Normalmente nós técnicos fazemos uma entrevista com aquele cara que a gente chega para a primeira vez, eu sempre faço. O que é que ele espera daquela raça que ele vai começar a criar, né? Que tipo de cavalo que emociona ele, qual a expectativa. E muitas vezes acontece assim, o cara fala assim, eu gosto da beleza do cavalo, do tamanho do cavalo. Aí eu falo assim, alto lá, já tem um probleminha aí. O nosso cavalo é de estatura média, nosso cavalo é um cavalo médio. Então se você gosta de cavalo muito grande, não vai atender a sua expectativa, ou você vai começar a criar cavalos muito grandes e vai ficar fora do padrão. Isso acontece muito, Murilo? Muito. Isso acontece com frequência. Dali a pouco o cara fala assim, nossa, porque olha que garupa mais linda, eu gosto dessa garupa linda, comprida, plana. Aí eu falo, opa, calma. Nossa garupa é uma garupa de formato quadrado, ou seja, o comprimento dela é o mesmo comprimento e a mesma largura de ancas, e é uma garupa suavemente inclinada. Esse tipo de garupa que você está falando que gosta aí, você vai encontrar em outro padrão racial. Quais são os pilares fundamentais, na sua opinião, que um criador precisa seguir para estar na raça e nessa conformidade que você falou? Só tem um pilar, o padrão racial bem interpretado. Esse é o pilar, né? Agora, depois que ele tem o padrão racial bem interpretado, aí ele tem toda uma estrutura em volta do cavalo. E não há criador de cavalo sem uma estrutura que seria as outras pontas dos pilares que você está perguntando. Um bom veterinário, um bom funcionário, né? Uma boa nutrição, uma água de boa qualidade, aí entra muita coisa. Nessa estrutura, por exemplo, falando em termos de instalação, o que é fundamental? Piquetes, pasto. O cavalo nasceu livre e ele vive bem livre. Em pequenas propriedades, quando você vai ter que confinar mais o animal, então aí você já vai ter que dar a ele o conforto, né?
O conforto é uma cama de qualidade, uma cama fofinha, seca, né? Uma água de boa qualidade, né? Uma alimentação o mais variada possível, né? Pensa bem você ter que comer arroz com feijão o resto da sua vida, nunca uma saladinha, nunca um bifinho. É importante que a gente mapeie para aquele cara que vai começar a criar cavalo essa parte não só do bem-estar dele que está entrando, ajudá-lo a entrar da melhor forma, com mais lucidez, mas que ele entre preocupado com o bem-estar daquilo que vai passar a ser o objetivo do lazer dele. Quando iniciou a criação há 4 anos na propriedade em Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte, Cristiano logo percebeu o quanto é fundamental estar amparado pelo trabalho do inspetor técnico da ABCCMM. Antes, a gente trabalhava muito naquela questão do achismo, entendeu? A tentativa de erro e acerto. E isso aí, de uma forma geral, fica muito complicado, entendeu? Porque nós estamos falando do que a gente gosta, que é o cavalo, e a gente quer o melhor para o animal. Então precisa realmente ter um conhecimento sólido para poder trazer um resultado sustentável. Como é que você imagina que você estaria se você não tivesse esse trabalho de consultoria? Com certeza você estaria, a gente pode falar que estaria batendo cabeça até hoje, né? Frustrado. Eu estaria frustrado, porque eu quero um melhor, mas não ia conseguir prover para os meus animais a melhor estrutura, a melhor alimentação, a mais adequada, né? Não seria nem a melhor, a mais adequada para aquele cavalo, para aquela situação que eles estão vivendo naquele momento. A questão da inspeção técnica, ele te dá o direcionamento, o norte que a gente precisa de ter. Não é só a questão de você conhecer os acasalamentos que já ocorreram e copiar, entendeu? Tem todo um processo ali que você vai analisar no seu animal para poder conseguir colocar um outro animal e trazer um resultado mais satisfatório. O acasalamento, ele é 50% merecimento da égua e 50% mérito do cavalo. Então não adianta você usar a cobertura mais cara do mundo se você não tem uma boa égua. Não resolve. Nós temos visto aí que grandes criatórios que foram montados, na hora que você vai olhar a genealogia da tropa do cara, você cai nas éguas. Você vai ter lá a fulana de tal, que foi a égua boa de barriga que ele começou. As outras todas foram figurantes. Foi vendendo, sobrou a família daquela égua. Filhas, netas, sobrinhas. Então a importância da égua é muito grande. Ô Murilo, o que a gente pode falar para quem está começando agora na criação? Eu acho que talvez o ideal, dentro dessa modalidade da consultoria, quando o cara vai começar a criar, ele faz um contato com a associação. Olha, eu ainda não comprei cavalo não, mas eu estou querendo começar, eu queria uma visita, uma consultoria de um técnico aqui, quero que ele veja a minha propriedade, quero que ele levante para mim qual que é o potencial dela, o que seria a minha facilidade dentro dessa propriedade, o que seria a minha dificuldade dentro dessa propriedade para me chegar com meus cavalos. Essa é a primeira coisa. E aí depois ele vai comprando aos poucos e principalmente por um preço, sempre pensando assim, eu estou comprando por esse preço. O dia que eu for vender, eu consigo recuperar o capital, fiquei com lucro, fiquei com a produção, fiquei com a potrinha, fiquei com um potrinho, né? Se ele começar assim, ele está começando com o pé no chão.